Beleza? Ok. Só pra vocês terem uma noção de quem tá. Vamos lá. Perfeito. Não, agora eu vou fazer a minha pergunta, mas é que a Avibras, Miorim, é uma situação bem polêmica. Eu disse nesta entrevista que você disse que assistiu 2 vezes, Isso. o que é fabricado pela Avibras. Você discutir a fabricação de míssil, você discutir a fabricação de foguete, não é você discutir fabricação de caneta. Tem todo um debate geopolítico. E de fato, a Avibras são vários detalhes de lá pra cá, um tema que eu gosto de debater bastante, não só pela importância política da empresa, mas pelo fato de ser a liderança dos trabalhadores. Mas você deixou bem claro aqui que você acha que o dirigente sindical não tinha que ter estabilidade e os trabalhadores da Avibras sabem a importância de ter o Heller com estabilidade no emprego para estar lutando por eles e por toda a classe trabalhadora. Mas vamos lá, Miorim, o tema aqui, Miorim, do nosso bate-papo aqui, do nosso debate, é como melhorar a economia do país. O salário mínimo hoje, ele é R$ 1.518. Nós temos hoje no nosso país 36% da população que trabalha que ganham até um salário mínimo. Nós temos outros 32% da população que trabalha que ganha até 2 salários mínimos. Para você, o que seria um salário mínimo justo para os trabalhadores ganharem, para com isso a gente melhorar a economia do país? Primeira vez que eu trabalhei para alguém, eu trabalhei a 1/3 do salário mínimo vigente da época. Esse, para mim, era o único salário que eu poderia ter recebido. Eu trabalhei, pra você ter ideia, tem muito esse regime. Eu trabalhei para uma empresa que era, na época, o equivalente a um posterior DAO, né? Sistemas de Web3. E é muito interessante que já trabalhava com e-Gold já na época, e eu recebia um valor ínfimo, mas esse valor me permitiu continuar trabalhando. Eu fico me perguntando, será que eu teria podido conseguir reunir algum recurso significativo? Eu teria podido ter independência financeira se tivesse sido o Heller a decidir quanto eu ganharia naquela empresa? Será que eu teria algum recurso naquela época? É muito preocupante isso, Heller. Parece que você é quase meu inimigo pessoal. Vê que coisa complicada, né? O cara que quer realmente impedir que eu acenda socialmente é uma coisa complicadíssima. Mas eu queria voltar um pouco antes. Porque tem uma questão sobre o Brasil aqui. A gente tem, em termos do que significa o marxismo, o seguinte. Conforme a gente tem um aumento do capital variável, o número de pessoas numa empresa, a gente explora mais horas de trabalho. Quanto mais horas de trabalho a gente explora, mais valia retirada do patrão. Então, para o patrão, não é isso? Essa é a pergunta. Mais valia absoluta, não é isso? Eu tô perguntando se é isso. Não, é isso, né? Só porque aí eu vou responder, a gente vai entrar no debate. Não, só saber se é isso. Não há nada errado em afirmar que aumentando o número de horas de trabalho aumenta a quantidade de mais-valia removida. Aumentando o número de trabalhadores aumenta a quantidade de mais-valia recebida, não é isso? Sim, lucro do patrão. Exato. Por que ele demitiu pessoas? Demitiu muitas e muitas pessoas, se quanto mais pessoas empregadas ele tem, mais ele ganha. Ou seja, mais ele é capaz de roubar do trabalhador. Parece ser o caso que existe, do ponto de vista da produtividade e da capacidade dessa empresa decretar um ganho marginal maior, existe muito além da quantidade de trabalhadores. E parece que a mais-valia desempenha um papel marginal na capacidade de descrever e explicar o fenômeno do lucro da empresa. A tal ponto que eles tomaram a decisão de demitir 420 funcionários. E digo mais, o motivo pelo qual eles tomaram essa decisão, muito provavelmente, é porque você definiu qual era o ganho mínimo, através principalmente dos sindicatos, qual era o ganho mínimo que ele poderia ter. Mas não tem nada a ver, viu, que a galera da Avibras não ganha salário mínimo, não. Não, evidentemente. Mas o salário deles é fortemente indexado no salário mínimo. Se eles pudessem ganhar, por exemplo... Não, você vai me dizer é fabricação que de produto de defesa que é alta periculosidade. Tem nada a ver com a Avibras. Ganhar R$600, a pergunta é, R$ 1.518 hoje é o salário mínimo. Para você, o que seria um salário mínimo ideal? A pergunta é, se esses trabalhadores, esses 500 trabalhadores, eles pudessem trabalhar a R$1.000, quantos 420 trabalhadores que iam ser demitidos, quantos desses teriam continuado empregados? Quantos desses teriam continuado úteis? Por que é que você vai contra o trabalhador dizendo você não pode receber abaixo de um determinado valor?
E ele, no final, termina não recebendo. E você considera isso justo. Por que ao fixar esse valor... Você acha justo se o Pedro tivesse 1.500? que ganhar, um exemplo simples. Eu não acho justo o Pedro ganhar menos de 20 mil reais. Se o Pedro ganhar 20 mil reais, o Três Irmãos vai falir agora. Agora. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, eu caio pra trás agora. Eu estou mentindo. Eu tô mentindo? Você pagar 20 mil reais ao Pedro, senão o Pedro vai receber um aumento aqui agora. Senão o Pedro vai receber um aumento aqui agora, né, Pedro? O Pedro pode falar aqui, ele trabalhador aqui, tá no batente aí, num pleno domingo. Se você pagar 20 mil reais, você fala ou não fale? Fale ou não fale? Você é sincero. Aumentar o salário do Pedro. Paga agora, 20 mil reais, em público, ao vivo. Não vai não, que eu tô falindo. 20 mil reais. Vai falir, não é? Então o salário mínimo está diretamente associado a quanto você pode pagar essa pessoa. E quando você pode pagar essa pessoa, está diretamente relacionado à produtividade dessa pessoa. E a produtividade dessa pessoa, muitas vezes, será um valor menor do que R$ 1.500. E é por isso que tantos foram demitidos. Até de acordo com o seu padrão, quanto mais pessoas ele tivesse empregado, mais as máquinas, o maquinário dele teria produzido. Se ele tivesse podido produzir abaixo de determinado valor, essas pessoas estariam todas recebendo hoje. Essa é a grande questão. Você criou um determinado valor muito alto de salários e as pessoas não conseguiram o objetivo delas. Qual que é o objetivo de todo o grupo de trabalhadores? Receber o máximo do dinheiro pelo maior período de tempo. E esse objetivo, o sindicato vai contra ele toda vez que age compulsoriamente. Por quê? Porque não reconhece as particularidades de cada trabalhador. Não reconhece os trabalhadores que têm uma produtividade abaixo do salário mínimo e não reconhece que eles têm uma produtividade acima do salário mínimo, tornando todo trabalhador em um trabalhador medíocre e mediano. É a tentativa de afirmar: eu vou impedir que haja qualquer coisa acima, eu vou impedir que haja qualquer coisa abaixo. O problema é que tanto em países socialistas quanto na própria situação concreta e efetiva das empresas, isso acaba significando o quê? Todos recebendo menos. Todos ficando 24 meses sem receber. É isso que está acontecendo. No seu microcosmo, no seu sistema, você conseguiu criar um cenário em que as pessoas estão sem receber. Miorim, mais uma vez, estuda a Avibraz e vamos marcar um debate específico sobre a Avibraz. Eu te perguntei aqui o seguinte: o salário mínimo hoje é R$ 1.518. O que para você seria um salário justo para a gente melhorar a economia do país, que é o tema do debate? Mais uma vez você falou da Avibraz, onde os trabalhadores estão com 24 salários atrasados. É toda uma situação específica desses trabalhadores. Salário mínimo hoje, R$ 1.518. Nós temos cerca de 35 milhões de pessoas que ganham R$ 1.518. E nós temos outras 31 milhões de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, cerca de 66% da população que trabalha 2/3 ganha cerca de 2.000 e poucos reais por mês, livre no final do mês, o que é muito baixo. Eu defendo o salário mínimo do DIEESE, que é R$ 7.398. Você que está vendo esta entrevista neste momento, R$ 1.518 bruto. Aí tem o desconto do INSS, às vezes outros descontos que os empresários fazem dos trabalhadores. Isso dá para sobreviver? Este é o debate quando a gente discute a situação econômica do país. A classe trabalhadora hoje sequer está conseguindo comprar comida. Olha o preço do café. Um país que é líder de exportação e um dos maiores produtores de café do mundo. Isso é discutir a vida concreta hoje do trabalhador. Quanto está custando 1 quilo de carne bovina num país que tem mais cabeça de gado do que gente? E a classe trabalhadora hoje sequer tem condição de comprar 1 quilo de carne de primeira, porque o salário mínimo, que é defendido pelos políticos, mas os políticos não ganham salário mínimo. Assim como eles defendem o SUS, mas quando eles passam mal, vai ser atendido no Sírio-Libanês. Assim como defende a escola pública, mas os filhos deles não estudam em escola pública. Não só dos políticos, mas dos empresários. Tem uma grande diferença da vida da classe trabalhadora, da vida dos políticos. Assim como tem uma grande diferença da vida dos trabalhadores para a vida dos grandes empresários. E aí eu gostaria de dizer o seguinte aqui neste meu tempo também. Na pergunta que eu te fiz sobre o fim da escala 6x1, ficou claro aqui que você defende essa escala. Você disse aqui que você tem 20 trabalhadores. Isso. Quando a gente fala de atacar as grandes empresas, nós não estamos falando da classe média, nós não estamos falando dos pequenos proprietários. Nós estamos aqui falando do McDonald's. Nós estamos